Olá, eu sou Leide Evangelista, sou professora de Língua Portuguesa e de Literatura pela Prefeitura de Uberlândia e essa é a nossa segunda aula. E é claro que todos nós preferiríamos estar na nossa sala de aula, na nossa escola, na nossa convivência com os nossos amigos, tomando lá nosso lanche gostoso, né? Feito pelas nossas colegas de trabalho, mas o momento ainda é delicado, então, por enquanto, a gente continua por aqui, tentando fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível, para que a gente interaja bem. Como a gente já está vendo, né, em todos os conteúdos, a nossa temática do mês de junho é qualidade de vida, consumo e trabalho. E eu vou partir das mesmas questões que a gente trabalhou na aula passada. Qualidade de vida, consumo e trabalho. Sobre a qualidade de vida. E aí, como é que tem sido durante esse período de pandemia? Você tem encontrado algum tempo para ter algum tipo de lazer, algum tipo de prazer, mesmo sem poder sair de casa? Você tem conseguido fazer alguma leitura, assistir uma série que você gosta, fazer uma meditação, sei lá, alguma coisa que te desconecte? Ou você tem continuado seguindo a vida no automático? Ou você percebeu que tem consumido mais durante esse período? Quanto ao trabalho, como é que tem sido o seu trabalho nessa época? Você tem trabalhado em casa, home office, teletrabalho, ou o seu trabalho tem sido presencial mesmo? E se está sendo presencial, principalmente, você tem tomado as devidas precauções? Porque é preciso que a gente continue fazendo essas reflexões, até para que a gente saia desse momento de pandemia um pouco mais fortalecidos e conscientes, né? Conscientes da nossa responsabilidade conosco mesmo, primeiro, a esse nosso primeiro lar, que somos nós mesmos, mas também conscientes em relação ao nosso lar maior, que é o planeta. Hoje, a gente continua falando sobre os gêneros textuais. Aqui estão os gêneros que a gente trabalhou na semana passada e a gente vai dar uma reforçada para, em seguida, passar para os próximos. Então, o primeiro gênero que a gente trabalhou semana passada, na aula passada, né, foi a crônica. A crônica maravilhosa de Marina Colasanti, Eu Sei, Mas Não Devia, onde a gente trabalhou aquela questão de se acostumar com as coisas, sendo boas ou não. E a crônica, eu coloquei aqui embaixo, mais ou menos, uma palavrinha-chave para a gente relembrar. Situação cotidiana. Então, é uma situação que acontece no nosso dia a dia, mas que o cronista, ele tem um olhar, uma visão mais aguçada do que os demais, e ele consegue captar aquela situação, transformá-la num texto, às vezes imbuído de... Quase sempre, né, gente? Imbuído de poesia e muitas vezes fazendo uma crítica também. Então, essa é a crônica. Aí a gente vai para a fábula. A fábula, a gente trabalhou na última aula sobre a lebre e a tartaruga. E a gente viu que a fábula é o quê? São animais personificados e que deixam uma lição de moral para a gente. Qual foi a lição de moral que a lebre e a tartaruga deixaram? Que não adianta, às vezes não adianta você fazer as coisas de uma maneira muito afoita, muito rápida, tudo ao mesmo tempo, e de repente chega num pico que você precisa parar. Então, às vezes é melhor você seguir mais calmamente, às vezes até lentamente, mas em passos firmes, como fez a tartaruga, né? Tira. A tira, ela pode ser humorística ou não, mas está sempre ali fazendo uma crítica, né? Uma crítica a alguma situação, pode ser algum acontecimento histórico ou alguma situação cotidiana, mas sempre deixando uma crítica ali no ar. Biografia. Biografia nada mais é do que relatar sobre a vida de alguém. E a gente falou sobre a vida de Marina Colasanti, a autora da crônica que a gente leu, né?
A biografia, existe a biografia que tem ali no começo do livro, né? Que é uma parte pequena, que tem um resumo bem rápido da vida do autor, mas tem o texto, tem o livro, que ele é biográfico, e que você, ao longo de todo o livro, vai ter a história mais detalhada da vida dessa personalidade, seja ela quem for. E tem o texto autobiográfico, em que o próprio autor fala sobre a sua própria vida. Reportagem. Para que serve uma reportagem? Para informar e para formar opiniões. E eu costumo dizer que a reportagem é muito difícil que ela seja imparcial, porque se ela está ali para formar opiniões, né, é muito difícil que não haja nenhuma interferência da ideia, da opinião do autor. Por isso, é muito importante que a gente analise tudo aquilo que a gente lê, tudo aquilo que a gente recebe, e não só ir engolindo tudo, né? Tem que trabalhar um pouco mais com a nossa criticidade para ver se realmente aquilo compete com o que você também já imaginava. Até porque estamos num tempo muito sério de fake news, né? O primeiro gênero textual que a gente vai trabalhar hoje é o poema. Vamos lá. O que é o poema? Poema é uma obra literária cuja apresentação pode surgir em forma de versos, estrofes ou prosa, com a finalidade de manifestar sentimento e emoção. O texto poético, ele tem uma forte relação com a música e, claro, com a beleza, né? A poesia presente no texto é o componente que distingue o poema, mas isso não quer dizer que nós temos poesia só no poema, porque a poesia é aquilo que enternece nossa alma, né? Tudo aquilo que toca a nossa alma está imbuído de poesia. E existem vários poemas que foram convertidos em canções, assim como muitas canções que são verdadeiros poemas, nós temos. Agora, eu vou passar para vocês o poema Eu Etiqueta, de Carlos Drummond de Andrade. Vamos acompanhar. O poema Eu Etiqueta. Em minha calça está grudado um nome que não é meu de batismo ou de cartório, um nome estranho. Meu blusão traz lembrete de bebida que jamais pus na boca nesta vida. Em minha camiseta, a marca de cigarro que não fumo, até hoje não fumei. Minhas meias falam de produto que nunca experimentei, mas são comunicados a meus pés. Meu tênis é proclama colorido de alguma coisa não provada por este provador de longa idade. Meu lenço, meu relógio, meu chaveiro, minha gravata e cinto, e escova e pente, meu copo, minha xícara, minha toalha de banho e sabonete, meu isso, meu aquilo, desde a cabeça ao bico dos sapatos, são mensagens, letras falantes, gritos visuais, ordens de uso, abuso, reincidência, costume, hábito, premência, indispensabilidade, e fazem de mim homem anúncio itinerante, escravo da matéria anunciada. Estou na moda. É doce estar na moda, ainda que a moda seja negar minha identidade, trocá-la por 1000, assambarcando todas as marcas registradas, todos os logotipos do mercado. Com que inocência demito-me de ser eu, que antes era e me sabia tão diverso dos outros, tão mim mesmo, ser pensante, sentinte e solidário com outros seres diversos e conscientes da sua humana, invencível condição. Agora sou anúncio, ora vulgar, ora bizarro, em língua nacional ou em qualquer língua, qualquer principalmente, e nisto me comprazo, tiro glória de minha anulação. Não sou, vê lá, anúncio contratado. Eu é que mimosamente pago para anunciar, para vender em bares, festas, praias, pérgolas, piscinas e bem à vista exibo esta etiqueta global no corpo que desiste de ser veste e sandália de uma essência tão viva, independente, que moda ou suborno algum a compromete.
Onde terei jogado fora meu gosto e capacidade de escolher, minhas idiosincrasias tão pessoais, tão minhas que no rosto se espelhavam, e cada gesto, cada olhar, cada vinco da roupa resumia uma estética? Hoje sou costurado, sou tecido, sou gravado de forma universal, saio da estamparia, não de casa. Da vitrine me tiram, recolocam, objeto pulsante, mas objeto que se oferece como signo de outros, objetos estáticos, tarifados. Por me ostentar assim, tão orgulhoso de não ser eu, mas artigo industrial, peço que meu nome retifiquem. Já não me convém o título de homem. Meu nome novo é Coisa. Eu sou a coisa, coisamente. Gente, esse poema é maravilhoso. É maravilhoso porque mostra o quanto nós somos consumidos pelo consumismo. Bebida que nunca pus na boca, cigarro que eu não fumo, meias que eu não uso, relógio, chaveiro, lenço, ter, sempre ter, sempre ter. Às vezes nós criamos necessidades que nós não temos para estar na moda. E lá no texto diz, estou na moda. É duro andar na moda, ainda que a moda seja negar a minha identidade. Então, às vezes, a gente acha mais fácil negar a si mesmo e ir pela ideia dos outros e usar aquilo que os outros usam, em se tornar um homem anúncio, como no texto muito bem diz. Propaganda. Os textos propagandísticos, publicitários, como o próprio nome já diz, têm como objetivo principal a propaganda. Através dessa, anuncia-se um determinado produto, uma ideia, um benefício, um movimento social, um partido, entre outros. Como seu objetivo é convencer, é natural que a função apelativa da linguagem se destaque nesse gênero textual. E olha, eu tive uma dificuldade muito grande para preparar essa parte para falar com vocês. Por quê? Porque é difícil a gente falar sobre propaganda e não falar de marcas específicas. Então, eu vou tentar me fazer entender por vocês. Existia uma propaganda, eu não sei se ela ainda aparece na televisão, mas era de um chocolate muito famoso, que o chocolate ainda existe, e ele dizia assim, era uma criança que dizia assim, compre o chocolate, o seu filho merece esse chocolate. Aquilo hipnotizava a gente de uma maneira que fica na nossa memória, até na nossa memória afetiva. Né? E, inclusive, eu nem estava pensando em chocolate, mas agora eu já estou pensando, na hora que eu sair daqui, da gravação, eu vou passar para comprar esse chocolate. E sabe o que é interessante? Que não adianta outra marca. A marca, ela fica na nossa cabeça. A propaganda, ela tem justamente essa função de convencer a gente a fazer aquilo. E a gente faz. Sendo bom ou mal, a gente acaba fazendo muitas vezes. E aí, a segunda propaganda que eu quero falar para vocês, ela é bem antiga. Ela começou a ser exibida em 1967, eu dei uma pesquisada. E ela dizia assim, começava assim. Quem bate é o frio, não adianta bater. Eu não deixo você entrar, lá, 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 lá. É que vão aquecer o seu lar. Gente, quando entra nesse momento mais frio, não tem como. Eu posso não estar precisando de nada na minha casa, mas eu preciso ir lá para comprar. Senão minha casa, eu sinto que minha casa está desprotegida, porque isso ficou dentro de mim, isso me hipnotizou, igual o chocolate. Né? Eu só não vou passar na loja agora porque a gente tem que evitar aglomeração. Né? Então, vamos para o próximo gênero, que é
Os infográficos. Em nosso cotidiano, diversas são as esferas de produção de linguagem. E é justamente por isso que há também uma multiplicidade de gêneros textuais. E é a partir desse novo modo de vida que o gênero textual infográfico ganha prestígio. Ele é muito utilizado pela mídia jornalística. Por quê? Porque é muito fácil. É muito fácil de você olhar aqui e compreender os dados. Né? Consumo infantil. Eu coloquei as duas imagens aqui sobre consumo infantil. Ó, o que aparece lá em primeiro lugar? Propaganda na TV, como a gente dizia antes. O que mais influencia as crianças na hora de comprar? Propaganda na TV, 73% do lado de cá, e nesse outro gráfico, 83%. O que mais que influencia as crianças na hora de comprar? Seu personagem preferido. E aqui é a mesma coisa, lá tem 50% e aqui 72%. Produtos associados a personagens famosos. Porque não adianta, por exemplo, você querer comprar para o seu filho uma camiseta que seja de um rato qualquer, tem que ser o rato específico, né? O famoso, porque o genérico ele já sabe diferenciar e muitas vezes ele não vai querer. Embalagens, o lance da embalagem é importantíssimo, porque às vezes vem uma embalagem desse tamanho, uma embalagem linda, e quando você vai olhar o conteúdo é só um pouquinho lá dentro, né? E a embalagem, ela conta muito na hora da criança escolher o produto. Aqui nós temos 48% e a embalagem aqui 35%. O que mais que a gente pode ver nesse gráfico? Tem muita coisa para analisar aqui. Influência por produto. 86% brinquedo, 57% roupas, 92% alimentos. Quando você pergunta para uma criança, por exemplo, o que ela quer ganhar de aniversário, muito provavelmente vai seguir isso aqui, ó. Ela não vai querer a roupa, não, ela vai querer mais o brinquedo. Então, aqui são dados gerais, né? Cada uma das imagens, ela mostra de uma maneira diferente, mas, de qualquer maneira, está mostrando o consumismo infantil. E aí, cabe a nós, adultos, tentar intermediar, porque o consumo ele é necessário, a gente não vive sem consumir. Mas o consumismo já é a extrapolação, né? Já é o exagero da coisa. Então, o infográfico, basicamente, seria isso. Esses gráficos que a gente está tão acostumado aí a ver em jornais, principalmente, né? Jornais, revistas. Próximo. Música, canção. Trata-se de uma composição musical para ser cantada, o que envolve necessariamente uma preocupação com o ritmo, a seleção de palavras, a rima, enfim, com a musicalidade das palavras. Os gêneros textuais, poema e canção, são bastante semelhantes. Os dois visam a causar um prazer estético. E aí eu coloquei uma parte da música com a qual eu finalizei a nossa última aula, que é a música Paciência, de Lenine. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. E eu olho para isso aqui, para essa música, e eu consigo ver muito claramente a fábula da lebre e da tartaruga de novo. Para mim, entra nesse contexto demais. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, e a lebre está lá, né? No desespero, no desespero, no desespero. Até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, acelera, corre, corre, lebre, corre que você vai ganhar. Eu me recuso, eu faço hora, eu vou na valsa. Quem que se recusa nesse caso? Quem que faz hora? Quem que vai na valsa? A tartaruga. O que é ir na valsa? É aquela pessoa preguiçosa, que não gosta de trabalhar, que não gosta de fazer as coisas? Não necessariamente. A pessoa que consegue manter melhor o seu ritmo, controlar melhor o seu ritmo, até para que se atinja a qualidade de vida. Não adianta ficar no desespero e de repente, parar com tudo.
né? É melhor que você tenha os passos mais firmes e mais lentos, porque a vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, que mal que nós estamos falando? Tem tanto mal acontecendo no mundo, né? E o que está acontecendo? A gente está se acostumando, como já dizia a crônica da Marina Colasanti. A gente está se acostumando, está se tornando banal, está se tornando normal. E a gente finge ter paciência. O mundo, ele vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. O quê? Um pouco mais de paciência. E aí eu coloquei umas palavrinhas aí em negrito para vocês observarem o quanto a canção e o poema têm a ver, né? A questão das rimas, calma, alma, valsa, depois o para, rara, a questão da métrica, do ritmo, mal com normal, veloz, nós, enfim. Todos precisamos de um pouco mais de paciência, né? Vamos para o próximo. Então, o nosso próximo gênero textual é a lenda. As lendas, elas são narrativas de origem popular, criadas e transmitidas oralmente. São produções que nascem da imaginação coletiva de um grupo de pessoas ou de um povo. Por meio destas histórias, expressam-se fantasias, medos, dúvidas e incompreensões. Como a gente precisa de fantasia nesse mundo tão difícil de hoje, né? E eu escolhi essas duas imagens que eu achei maravilhosas. E as duas retratam a mesma personagem, Caipora. Como as lendas, elas são transmitidas oralmente, né, vai passando isso aí de geração para geração, acontece que em algumas regiões ela vai aparecer numa forma de mulher, em uma outra região ela vai aparecer em uma forma de homem, mas no final das contas, e Caipora tem um significado muito grande para esse momento. Ele é o protetor das matas, é o protetor dos animais. Então, lá na primeira imagem, nós temos uma mulher empoderada, forte, com os cabelos avermelhados, ali lutando pelo seu ideal. E daqui nós temos um indígena com seu animal, um protegendo o outro. E aí, eu quero deixar um recado para o Caipora. Seja lenda ou não, Caipora, salve sua força. E aí, nós passamos para o verbete, que é mais um gênero textual. Ele pode ser encontrado em dicionários, em glossários, enciclopédias. É um texto impessoal e geralmente escrito numa linguagem mais formal. Apresenta o maior número possível de significado de uma palavra e exemplos de seu uso em vários contextos. Vamos ver alguns verbetes que têm a ver com o nosso contexto, né, da qualidade de vida, consumo e trabalho. Consumismo. Ato, efeito ou prática de consumir, de comprar em excesso. Paixão por comprar. Tendência para comprar desenfreada e excessivamente. Como eu já havia dito, o consumo é preciso. A gente precisa consumir. Mas o consumismo é que é o excesso, é que é o desnecessário, o supérfluo e que a gente precisa evitar pelo nosso bem e pelo bem de todo o nosso planeta também, claro. Trabalho. Nós temos aqui do lado um SM, que é o substantivo masculino, a classe gramatical da palavra, né? Aqui tem a silabação, trabalho. Depois vem a origem, a etimologia da palavra, que vem do latim, e vem os seus significados ali.
exercício, obra, atividade, o que dignifica pessoas, esperança de dias melhores, lugar onde se exerce uma atividade, lição, grandeza, processo, emprego, enfim. E agora vem os verbetes maravilhosos, maravilhosos, poéticos. Vida, quebra-cabeça. Lá tem um SF, desculpa, né, que é o substantivo feminino, né, a classe gramatical. Quebra-cabeça, cujas peças nunca formam a figura que veio na caixa. Labirinto, caminho espiral. Eu vou repetir, porque isso é maravilhoso. Quebra-cabeça, cujas peças nunca formam a figura que veio na caixa. Que figura é essa que veio na caixa? É aquela imagem que você fazia de você mesmo, por exemplo, quando você era criança. Você fazia aquela imagem, quando eu tiver 18, eu vou ter um carro. Eu vou formar, eu vou comprar um apartamento. E aí, de repente, você chegou nos 30, você não tem nada disso ainda, você ainda não conseguiu. E aí você entra naquela bad. Mas se você não conseguiu formar aquela figura que estava lá na caixa, você tem uma figura. De qualquer maneira, você tem uma figura. E essa sua figura que você formou agora, ela também merece respeito. Ela merece respeito e todo o amor da sua parte. Né? E aí eu tenho esse segundo verbete ali da vida, que também é maravilhoso. Ali tem o normal, né? Substantivo feminino, período entre o nascimento e a morte, modo de viver, existência, essência. E o quarto significado ali é maravilhoso. Que aí a gente lembra da música, é Gonzaguinha, né? A música do Gonzaguinha que diz assim: eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita que a vida é bonita e é bonita. Entrevista. Este gênero possui uma finalidade em si mesmo, a informação. Trata-se da interação entre os interlocutores, aqui representados na pessoa do entrevistador e do entrevistado, cujo objetivo deste é relatar as suas experiências e conhecimentos acerca de um determinado assunto. Eu deixei até o link aqui da entrevista, porque é uma entrevista muito bacana, assim. Ela é grande, depois se vocês tiverem a oportunidade de acessar, de dar uma lida, é muito legal. Essa entrevista, ela é de 2010, mas assim, tá bem atual mesmo. E aí eu peguei só um trechozinho para a gente ver. O entrevistador pergunta: atualmente, como a qualidade de vida no trabalho tem sido encarada nas empresas? Mário Persona, que é um palestrante, diz: os seres humanos são complexos e não funcionam apenas motivados pelo salário, mas são muitas as variáveis que mexem com suas emoções, saúde e estado de espírito. Quando a empresa investe na qualidade de vida do seu colaborador, está investindo em seu ativo mais importante, as pessoas, e a capacidade que elas têm de criar e produzir. Então, o que é mais importante? É o trabalho ou é a pessoa? Fica como reflexão para vocês também. Estamos chegando ao final da nossa aula e a gente vai revisar um pouquinho do que a gente viu até aqui. Gêneros textuais que a gente viu hoje: poema, propaganda, infográficos, música, lenda, verbete e entrevista. Tudo isso falando, né, fazendo o link com a nossa temática, que é qualidade de vida, consumo e trabalho. E aí eu queria deixar uma mensagem, eu estou cheia das mensagens hoje, mas eu queria deixar uma mensagem muito especial para vocês. Porque, especialmente, as pessoas da EJA, né, os estudantes da EJA, às vezes tem aquela dificuldade de continuar os estudos, porque tem o trabalho, conciliar isso com o estudo, às vezes é muito difícil, a gente pensa em desistir. E aí eu costumo falar para os meus alunos, eu sempre faço isso. E esse é o trecho de uma música que eu sempre gosto de recitar assim, para os meus alunos, que se chama Sem Parar, do Gabriel Pensador. Eu ia falar o nome de uma outra música que eu gosto também.
Mas vamos lá. Sem parar. A vida é feito andar de bicicleta. Se parar, você cai. Então vá em frente sem parar, que a parada é suicida. Porque a vida é muito curta, mas a estrada é comprida. Você sobe, você desce na escada da vida e às vezes parece que a batalha está perdida e que você voltou lá para o ponto de partida. Vai à luta, levanta, revida, vá em frente, não se renda. Não se prenda nesse medo de errar, porque é errando que se aprende. Que o caminho até parece complicado e às vezes tão difícil que você se surpreende. Quando sente de repente que era tudo muito simples. Vá em frente, que você entende. Boa sorte, firme e forte, vai com a força da mente. Vai sabendo, meu amigo, que não há nenhum peso que você não aguente. Vai na garra, vai na marra, vai em frente, se agarra nos seus sonhos com unhas e dentes. Para saber o que é possível, é preciso que se tente conseguir o impossível. Então tente. Sempre alimente a esperança de vencer. Só duvide de quem duvida de você. Se cuide. Use aí o seu álcool em gel. Use a sua máscara. Evite sair de casa. Saia só o mínimo possível. Evite as aglomerações. Não deixe de acompanhar as nossas atividades, as nossas aulas pelo Escola em Casa. Se por acaso você não tem acesso à internet, vá até a sua escola para pegar esse material impresso, mas vamos manter essa interação aqui. E não se esqueça, só duvide de quem duvida de você. Até a próxima aula.